Olá, galerinha abençoada, tudo bem? Professor Ari Mendes aqui do canal Arimática Gabaritando. Galera, estou passando aqui hoje para a gente continuar nossa maratona, certo? Para o IFMA 2023. Nosso objetivo, como eu falei lá no primeiro vídeo, é maratonar para a gente poder pegar a prova do IFMA no final do ano e gabaritar essa prova. O nosso objetivo é esse, gabaritar a prova do IFMA 2023. Iniciando o assunto de hoje, um assunto bem interessante chamado equações do primeiro grau. Bom, primeiramente, antes de falar propriamente de equações, vamos começar falando de sentenças, certo? Sentenças. O que é sentença? É um conjunto de informações, um conjunto de ideias que nos dá a ideia de sentido completo, ok? Essas sentenças, elas podem ser abertas ou podem ser fechadas. Eu preciso disso para poder criar e montar o conceito de equações, ok? Sentenças podem ser abertas, sentenças podem ser fechadas. Professor, existe uma outra coisa que pode confundir? Pode. Eu tenho sentenças e tenho isso aqui que a gente chama de expressões, ok? Galera, quando se fala em expressões, é um conjunto de informações que não tem sentido completo. Enquanto quando eu falo de sentenças, eu estou falando de um conjunto de informações, claro, que tem sentido completo, ok? Como eu falei, as sentenças podem ser abertas, as sentenças podem ser fechadas. Quando eu falo assim, por exemplo, João é um jogador. João é um jogador de futebol. Por exemplo, eu dei uma ideia que tem sentido completo. Agora, se eu falasse assim, apenas isso, João é, eu não continuei a frase ficou incompleta, portanto, trata-se apenas de uma expressão. As sentenças, galera, abertas, elas sempre vêm com algum tipo de termo desconhecido, que são as famosas variáveis. Por exemplo, se eu escrevo x mais 3 igual a 4, isso aqui é uma sentença aberta. Veja que eu tenho aqui um elemento desconhecido que é o x, beleza? Se eu colocasse assim, 2x mais 6 igual a 4y, olha só, eu tenho aqui mais uma vez elementos desconhecidos, que são o x e o y, ok? Esses elementos desconhecidos, nós podemos chamá-los de variáveis, certo? Eu posso também chamá-los de incógnita, certo? Podemos chamá-los de incógnitas, ok? Nós podemos chamar também de termo desconhecido, certo? Termo desconhecido. Nós podemos também usar um nome bem chique aqui, chamado de criptaritmética. Criptaritmética. É um nome também que pode ser usado para um valor desconhecido. Posso chamar de variáveis, posso chamar de incógnitas, posso chamar de termo desconhecido, posso também chamá-lo de criptaritmética. Ok, pessoal? Falando de sentenças abertas, vamos falar de sentenças fechadas. Por exemplo, quando eu escrevo 2 mais 3 igual a 5, todos os elementos em questão aqui, eles são conhecidos. 5 menos 2 igual a 3, 4 vezes 2 mais 1 é igual a 9. Todas essas frases, essas sentenças que eu coloquei aqui, são sentenças fechadas pelo fato de que todos os elementos em questão são conhecidos. Agora, voltando lá para o termo equação, galera, o que seria uma equação? Equação é toda sentença, eu vou colocar aqui embaixo o conceito, equação. O que é isso, tio? Equação é toda sentença matemática, ok? Matemática aberta, certo? Expressa por uma igualdade. Galera, esse é o conceito de equação. Beleza? Então, quando se fala de equação, a primeira coisa que tem que passar na nossa cabeça, eu estou falando de sentença matemática aberta, ou seja, aquelas sentenças onde aparecem elementos desconhecidos, ok?
Por isso estamos falando de sentenças abertas. Vamos verificar aqui no exemplo A. Professor, 2x mais 7 igual a 23 é uma sentença aberta? Sim. Por quê? Apresentou um termo desconhecido. Professor, isso aqui é uma equação? Sim, é uma equação. Porque, além de ter o termo desconhecido, ele é expresso por uma igualdade. Tem de ter um sinal de igualdade e um valor lá do outro lado. Porque tem de haver uma comparação, ok? Já a letra B, quando eu falo assim, 2x mais 5, eu tenho um elemento desconhecido? Tenho, que é o x, tenho a variável. Mas eu não tenho um termo pós-igualdade, eu não tenho uma igualdade com um valor do outro lado. Portanto, isso aí também não vou chamar de equação. Isso aqui é equação, professor? Não. Vamos ver a letra C. Professor, isso aqui é equação? Tem o termo desconhecido? Tem. Ah, basta ter o termo desconhecido? Não. Tem que ter o sinal de igualdade? Tem o sinal de igualdade. Mas tem de ter um valor aqui do outro lado. Então, isso aqui também não é equação. Porque tem que haver uma comparação, certo? 2 vezes 4 mais 7 igual a 15. Tudo bem. Tem um sinal de igualdade, tem um valor do outro lado, mas não tem a variável. Portanto, isso aqui não é equação. Apenas a letra A é considerado como equação. Ok, galera? Espero que você tenha entendido aí esse conceito de equação. Só revisando com você. Equação é uma sentença, tem de ser uma sentença aberta, porque tem que aparecer, ou variável, incógnita, termo desconhecido, criptaritmética. Cuidado com esse nome pode surpreender numa prova. Criptaritmética, gente, é a mesma coisa que uma variável, ok?